Nós vamos falar hoje sobre duas coisas. Diga comigo: discernir ataques espirituais e não perder o foco. Preste atenção para você entender o que eu vou te falar. Paulo, aqui em Efésios 6,12, ele mostra contra quem nós lutamos. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Em outras palavras, não temos que lutar contra ninguém, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia e preste atenção, por favor. Quando você tem discernimento espiritual e você está bem espiritualmente e começa um ataque espiritual na sua vida, você logo percebe. Você não dá tempo, porque você sabe que ataque espiritual, se der tempo, o mal faz muitas coisas em pouco tempo. Preste atenção para você entender. Você começa a perceber coisas estranhas, coisas que não aconteciam começam a acontecer, portas que sempre estiveram abertas começam a se fechar, coisas que você nunca imaginou acontecer começam a acontecer. Quando a pessoa não está bem espiritualmente, quando a pessoa não tem discernimento espiritual, ela entra em desespero, ela perde a cabeça, ela faz besteira, ela dá palavrão, ela sai totalmente de si, ela fica fora de si, e o mal consegue fazer o que ele quer. Quando a pessoa está bem espiritualmente, ela vai para a guerra espiritual. Ela sabe que é um mal que quer enlouquecer ela, ela sabe que é um mal que quer tirar a fé dela, que quer abalar ela. Então ela puxa essa luta para o espiritual e ela guarda a mente dela, porque a maior batalha nós travamos aqui. Ela não conversa com o diabo, porque tudo que o mal fala é para te deixar pior, que você não vai vencer, que não tem jeito, que agora a coisa desandou. Quando você está bem espiritualmente e você está num ataque espiritual ou sofrendo um ataque espiritual, você sabe que você vai vencer. Você percebe o diabo usando pessoas, você percebe pessoas estranhas com você, como elas nunca te trataram. Você percebe como as pessoas mudam, como o clima muda, como a coisa começa a ficar pesada, tensa. E você traz para o espiritual e você vence. Você não fica com nada contra ninguém, você guarda seu coração, você fica com a cabeça boa, ligada em Deus, porque você sabe que tudo que está acontecendo, tudo, não são algumas coisas, tudo vai cooperar para o seu bem. Está dando para você entender? Todos enfrentam ataques espirituais, todos. Agora, quando você está bem com Deus, você não fica preocupado com nada. Você não está preocupado com quem tem inveja, com quem quer te destruir, com quem está falando mal de você, porque você sabe que o seu escudo é Deus e Ele te guarda. Você sabe que o que derrubou os outros não vai te derrubar, o que outros não venceram, você vai vencer. Você tem dentro de você que você não só vai aguentar, você vai vencer. Você crê que você não vai só suportar, não, você vai prevalecer diante do mal, porque com você o mal não pode. Amém? Quando você está bem espiritualmente, ele ataca, tá? Você não fica procurando pecados, porque você sabe que você está reto com Deus. Você lembra de Jó, que o diabo fez de tudo, mas não tirou ele da presença de Deus.
Então você sabe que toda situação, todas as pessoas que o diabo usa, é com um objetivo: de mexer com sua fé, de desestabilizar você, mas você continua firme. Se você está sofrendo um ataque espiritual, se você está vendo o mal jogando tudo que pode contra você, seja forte. Você já viu isso acontecer com a própria Igreja Universal, sim ou não? Quando o diabo pegou o arsenal dele todo, pensando que ia destruir a igreja, e veio com tudo. Foi difícil, mas no final nós vencemos. Não importa quem o diabo usa, Deus é maior. Você sabe que o seu Deus é maior. É fácil? Não, é difícil. Acontecem coisas que você não estava contando que aconteceria. A coisa chega num ponto que você não imaginava, mas você sabe que Deus não vai falhar com você. Amém? Discernimento de ataques, de lutas, o quê? Espirituais, que exige mais de você, espiritualmente falando. Amém? Eu sempre toco nesse assunto para que nos ataques espirituais você não deixe o mal prevalecer na sua vida. Não fique procurando pecado, não fique murmurando, não saia do espírito, mas continue firme. Agora é que eu vou buscar Deus. É assim que o diabo vê que com você ele não pode, porque quanto mais ele tenta, mais você fica firme. Amém? Agora, a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês está em Mateus. Coloca para mim esse versículo de Mateus 16, 21. Primeira coisa foi discernir o ataque, o quê? Espiritual. Você chega a se assustar. Peraí, nunca me tratou assim, por que está tratando assim, meu Deus? Sempre gostou de mim, agora está com raiva? Estava do meu lado, agora parece que eu sou adversário. Você até fica assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa com essa criatura para ter mudado tanto? Mas você sabe que você não fez nada. Mas o diabo está fazendo de tudo na mente dela para ficar contra você. Mas não tem problema. Diga, Deus é comigo. Isso é que faz a diferença. Amém? Agora, por favor, tenha discernimento dos ataques espirituais e não perca o seu foco. Jesus tinha um foco de ir para Jerusalém. Ele sabia que ia doer, ele sabia que ia sofrer, mas ele sabia que ia valer a pena tudo que ele ia passar. Ele estava focado. Então o diabo usou Pedro, e a Bíblia diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para onde? A Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Olha para mim, por favor. O Senhor Jesus estava decidido. Depois você lê Lucas 9, do 51 ao 53, fala que o aspecto dele estava de quem ia para Jerusalém. O que isso quer dizer? Todo mundo sabia que não adiantava falar nada, fazer nada, que não ia tirar ele do foco dele. Ele não ia parar. Tudo que o mal quer é que eu pare, é que você pare. O mal sabe que a perseverança nos abençoa. Escute bem, por favor. O mal sabe que quando você crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, quando você não perde a sua fé, nessa caminhada de fé, vão acontecendo as coisas. Você lembra? Isso está em Lucas 17. Você lembra? Coloque esse versículo 11, 17, 11 na tela. Lê comigo na tela. Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lê alto agora. Indo eles, ficaram limpos. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta se você está acompanhando, mas não olhe para a Bíblia não, olhe para mim. Não durma não, tá? Preste atenção, sei que já está tarde, você está cansado, trabalhou o dia inteiro, mas a parte mais importante do culto é a palavra. Se você ouvir Deus, você vai arrebentar. Se você não ouvir Deus, não adiantou nada. Os 10 leprosos, você sabe que a lepra é algo que todo mundo se afasta. Eu sempre faço uma comparação com a vida financeira, porque todo mundo se afasta, até a família. Quando você começa a quebrar, quando você começa a perder, quando você começa a ter menos, todo mundo começa, opa. Eles não podiam se aproximar, porque estavam com lepra, e gritaram, pedindo ajuda a Jesus. Daqui a pouco nós vamos dar o grito aqui, para a muralha cair, para Deus honrar. Mas eles gritaram e Jesus não curou eles na hora. E às vezes é isso que faz muita gente ficar em conflitos. Peraí, mas Deus tem todo o poder, por que não resolve logo isso? Porque Deus é tão poderoso, meu problema é que é tão grande para mim, para Ele não é nada. Por que Ele não resolve logo? Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele curou um leproso mandando mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele curou o outro falando, fique limpo. Mas esses 10 ele não curou, ele mandou eles irem se apresentar ao sacerdote. Se eles falassem, poxa, não me curou, está vendo que eu não vou ficar andando, ele não fez o que eu pedi. Não, eles saíram andando, e conforme eles estavam andando, eu não sei se foi no começo da caminhada, se foi no meio da caminhada, se foi no final da caminhada, eu sei que chegou uma hora que a lepra sumiu. O que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que se você não parar, se você continuar confiando, se você continuar crendo, se você continuar lutando, uma hora as coisas começam a se encaixar, uma hora as coisas começam a mudar, uma hora as coisas começam a acontecer, uma hora as coisas começam a virar a seu favor. Essa hora chega. Tudo que o mal quer é que você desanime. Tem gente que está cansado, está estressado, tem gente que está chateado, mas ela continua caminhando. Tem gente que os resultados ainda são negativos, tem gente que ainda estão, tem pessoas que ainda estão vendo o problema, mas ela não para de caminhar. Ela não para. Sabe por que ela não para? Não é porque está fácil, não. É porque ela crê. Tem gente que está muito difícil, mas ela sabe que ela não vai vencer sorrindo, ela não vai vencer fácil. Deus nunca falou que seria fácil. Ela vai vencer gemendo, mas ela vai vencer. Ela sabe que vai chegar a hora dela. Se Deus falou que ela vai chegar, não importa o que se levanta contra ela. Jesus disse que ia chegar do outro lado, se levantou uma tempestade, mas ele chegou. Paulo disse que ia para Roma e se levantou uma tempestade, mas não parou ele. Ele continuou indo em frente, chegou lá. Você vai chegar onde você quer. Diga, eu vou chegar onde eu quero, porque Deus é comigo. Amém? Quando você entende que o diabo faz de tudo para você parar, de tudo, mas você não para, você sabe que te abençoa não parar, você sabe que te abençoa continuar crendo, lutando, então Deus te ajuda, Deus te honra. Eu vou terminar essa pregação falando o último versículo para você, uma palavra que Deus me deu há poucos minutos antes do culto. Eu vou colocar um versículo de Jeremias 39, o último versículo. Coloca por favor na tela. Coloca, eu quero ler com você. Porque certamente te livrarei e não cairás o quê?
a espada, mas a tua alma terás por despojo. Porquanto confiaste em mim. Quem é que está dizendo isso? Olha para mim, por favor. Você está pensando que Deus não sabe quem confia nele? Um dia, no seu testemunho, você vai ver o quanto Deus é fiel contigo. Um dia, quando Deus te honrar, quando sua vida mudar, quando você glorificar Deus, você vai ver a fidelidade dele na sua vida, porque ele sabe que com tudo que está acontecendo, você continua confiando nele, confiando. E o diabo fala e usa pessoas e cria situações, e acontece um problema daqui, acontece um problema dali, mas você continua firme. Se Deus te guardou até hoje, você acha que Ele te guardou para quê? Para agora você perecer? Não, Ele tem coisas grandes para você. Você nem imagina como é que vai ser esse final de ano. Você nem imagina o que Deus tem para você ano que vem, mas Ele já sabe tudo o que Ele tem para você. Fique em pé e diga: eu confio em Deus. Fala com fé: eu confio em Deus. E Ele sabe disso. Olha para mim, por favor. Mas tem gente que não está confiando não, tá? Está cheia de ansiedades, de medo. Você está com medo por quê? Deus falhou com você alguma vez? Você está com medo de quê? Do que estão fazendo, falando, tramando? Você esqueceu que o seu escudo é Deus e não passa nada por Ele? Eu quero orar agora. Eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu estou sofrendo um ataque espiritual. Eu estou sofrendo. Não está vindo de uma frente só não, de um lado só não, é de tudo que é lado. Eu quero que venha aqui na frente você, que o diabo está falando de tudo para te parar, tudo para você perder o foco, tudo para você desanimar, mas com tudo que está acontecendo, você continua crendo no seu Deus. Sai do seu lugar e vem aqui, fazendo dessa canção a sua oração. Vamos lá. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória. Determine a vitória. Neste momento, nesta hora. Neste momento, nesta hora. Pela sua fé. Sua fé. O nosso Deus nunca falhou. O nosso Deus nunca falhou. E as promessas que Ele fez, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória. Determine a vitória. Neste momento. Neste momento, nesta hora. Pela sua fé. Sua fé. Olha para mim, por favor. Abre os olhos e olha para mim. Nós vamos dar mais uma volta hoje. E depois nós vamos dar o grito. O diabo odeia a sua fé. Tudo que ele está fazendo, tudo que ele está mexendo, tudo que ele está tentando é com um propósito só. Qual é? Abalar, mexer, desestabilizar a sua fé. É com sua fé que você vai vencer o mal. É na fé. Quando a sua fé é madura, quando a sua fé está alicerçada na palavra de Deus, você não dá margem para dúvida, você não dá margem para o medo, para o diabo. Você sabe, dentro de você, você sabe que Deus vai honrar. Você sabe que o diabo vai perder essa batalha. E o diabo também sabe. O diabo sabe que ele vai perder essa batalha. Mas mesmo sabendo que vai perder, o desgraçado está lutando, doido para você parar de lutar. Ele é perseverante. Ele sabe que se você continuar nesse caminho, você vai chegar lá. E ele não quer que você chegue lá. Bispo, mas está difícil. Deus nunca falou que seria fácil. Você não vai chegar
na vitória facilmente. É luta, é guerra. Mas continue confiando. Olha o que nós lemos. Ele disse, eles confiam em mim. Deus sabe quem está confiando nele e quem está perdendo a confiança nele. Quando você sair daqui, você entra na sua realidade lá fora, de pressão, de cobranças, de desaforos que você ouve, de situações que você não queria estar passando. É difícil, já começa o dia na guerra. Tem dias mais pesados do que os outros. Sua realidade lá fora só você e Deus sabe. Mas se lá fora você continuar confiando em Deus, um dia você vai voltar aqui com tudo diferente. Amém? É o testemunho da mulher de hoje. Coisa começou, uma hora a coisa começou a se completar, a se encaixar, a fazer sentido. Tinha que terminar assim. Quando a entrega é total, quando a dependência em Deus é total, quando a vida está realmente de acordo com a vontade dele, não tem que terminar de outro jeito, não. Não pode terminar de outro jeito. Ou pode? Não pode. Ore agora com toda a fé. Se o diabo está colocando uma guerra espiritual, está vindo de tudo que é lado, ora agora. Ora com fé, amarra, repreenda, vai para cima. Não se intimida, não fica assustado, não fica com medo, porque o seu Deus é maior. O diabo quer guerra, nós vamos colocar o quê? É guerra. Em nome de Jesus, meu Senhor, fala conosco. Estamos com a tua palavra. Foi ela que me salvou, foi ela que me deu o entendimento da tua vontade, foi ela que me fez compreender o plano da salvação. Uma palavra mudou minha vida. Uma palavra me fez entender o que eu não tinha entendido a vida inteira, o que eu não aprendi com meus pais, o que eu não aprendi em religiões, eu aprendi com a tua palavra. Então eu peço que essa palavra seja revelada, que essa palavra seja entendida, que essa palavra, meu Pai, produza temor e salvação para o teu povo. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, antes de nós começarmos a ler 1 Timóteo. Eu tenho 31 anos de casado. Eu mostro o meu amor pela minha esposa Rose, pela palavra que eu guardo esses 31 anos. Eu dei uma palavra no altar, de ser fiel, de estar com ela em todos os momentos, independente da situação, ser fiel até a morte. Eu dei para ela uma palavra. Os anos se passaram e eu continuo guardando essa palavra. Ela deu a palavra dela para mim e vem sustentando todos esses anos. Se eu der para ela flores, se eu der para ela dinheiro, se eu der para ela viagens, se eu der para ela roupas, se eu der para ela qualquer coisa, mas eu quebrar a palavra que eu dei, tudo que eu der não vai valer de nada. O meu amor pela minha esposa eu demonstro pela palavra que eu dei a ela. Eu não posso trocar essa palavra por nenhuma outra coisa. Não adianta dar joias, não adianta dar nada. O que mostra o meu amor por ela é a palavra que eu dei para ela. Palavra. A mesma coisa com Deus. Tem um versículo que eu vou colocar na tela agora, de João 14, 21. Deixa a sua Bíblia aberta em Timóteo, mas eu queria só que você lesse no telão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? É o que me ama. E aquele que me ama será o quê?
amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Escute isso, por favor. Você pode vir na igreja todos os dias, você pode ter anos de igreja, se você não guardar a palavra de Deus, se você não obedecê-la, não respeitá-la, se você não levar a palavra de Deus a sério, você nunca vai ser feliz, você não vai ter salvação. Você pode dizer para todo mundo que você ama Deus, mas não é o tipo de amor que Ele quer, um amor de boca. Ele quer um amor daqueles que guardam a sua palavra, que respeitam a sua palavra. Você pode nem falar que ama Deus, mas se você obedece a palavra dele, você está mostrando que você ama. É comum ver as pessoas dizendo: eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida, mas você não vê a pessoa respeitando a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, que Ele vai te guardar. Ame a palavra de Deus e Ele vai se manifestar na sua vida. Você nem imagina o que Deus vai fazer se você levar a palavra dele a sério. Você nem imagina como a sua vida vai ser abençoada. Não tem limites para a sua vida. Amém? Vamos a 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento de quê? Esse versículo é tão forte, vamos ler de novo. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído o quê? Pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha para mim agora, por favor. Vamos entender isso aqui. Deus deseja salvar todos os seres humanos, todos. O maior desejo, o maior prazer de Deus é salvar. E digo mais: quem é de Deus também tem a maior alegria de ganhar almas. Quando eu prego o evangelho, a minha alegria é ver uma pessoa se entregar, se arrepender dos seus pecados. Ela conheceu a verdade, ela aceitou a verdade, ela foi humilde, e ela se entregou, se batizou, recebeu o Espírito de Deus, e hoje está no caminho de Deus. É uma pessoa menos que ia para o inferno, e é uma pessoa a mais para morar no céu. Eu não posso achar que o céu é só para mim. Eu fui salvo, mas tem muita gente perdida. É muito gostoso estar aqui dentro da igreja, mas tem muitas pessoas perdidas lá fora, que não conhecem absolutamente nada de Deus, zero de Deus. Pessoas que, por causa
das confusões, mentiras que as religiões trazem, elas vivem confusas, elas vivem perdidas, acreditando em mentiras. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, porque eu sei que Deus quer salvar, porque eu conheci a verdade. Quando eu fui crescendo, eu tomei conhecimento que eu tinha sido batizado quando criança, e me falaram: fulano é o seu padrinho. Eu não conhecia a verdade. Criança não se batiza, nenhuma criança vai para o inferno, porque Deus é justo. Criança não tem pecado. Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não tem pecado com criança. Criança não se batiza, mas a religião ensina a pessoa a batizar a criança. Olha o trabalho que nós temos pela frente. Olha quantas pessoas estão enganadas. Elas não conhecem a verdade, e com ensinamentos falsos elas vivem assim. Quando uma pessoa ela entende, ou ela não entende as coisas de Deus, ela corre o risco de morrer esperando uma coisa e vai acabar vindo uma outra realidade. Tem muita gente dizendo assim: eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não sou desonesto, eu tenho um caráter, então se eu morrer eu estou tranquilo. Não deveria estar tranquila essa pessoa, porque o homem não se salva por si só. O sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi difícil. Ele gemeu, ele chegou a orar ao Pai, pedindo: se possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia o quanto ia doer aquela morte, e morte de cruz, o quanto ia ser difícil passar pelo que ele estava passando, mas ele aceitou morrer na cruz por nós, para abrir uma porta de salvação, estreita, difícil de passar, mas vale a pena. Quando ele orou, o Pai não respondeu, enviou um anjo para fortalecê-lo, mas não respondeu ele, porque ele tinha que passar por aquilo, para hoje nós termos a oportunidade de salvação em Jesus. O que Jesus passou por nós foi difícil, não foi de graça para ele. Ele pagou um preço caro por nos amar. Ele não pagou um preço caro para você chegar na igreja hoje querendo resolver os seus problemas e correndo atrás de bênçãos, resolve tudo e vive no pecado. Não foi para isso. Ele não sofreu em nosso lugar para nós ficarmos buscando Ele para resolver problemas, mas para aceitarmos o sacrifício dEle e tratarmos Ele como Senhor e Salvador de nossas almas. Amém? Deus quer que venhamos temê-lo. Ele quer que você conheça a verdade e tenha temor para com as coisas dele. O que muitas pessoas valorizam, eu desprezo, e o que muitas pessoas desprezam, eu valorizo, que são as coisas de Deus. O temor é que faz você ter sabedoria. Você começa a ter sabedoria mesmo sem ter estudado. Deus te dá sabedoria pelo seu temor a Ele.
e você começa a ter esse entendimento das coisas espirituais. Eu não sei quantas mentiras você já ouviu na caminhada da sua vida. Eu não sei quantas mentiras ao longo da vida você já ouviu, mas a verdade é uma só. Ao homem foi dado o direito de viver uma só vez, uma só. Se falaram para você que reencarna, mentiram. Se falaram para você que uma missa poderia te ajudar, ninguém pode fazer mais nada por quem já morreu. Mas hoje você pode mudar de lado e vir para o lado dos salvos. Sempre vai ter nos cultos os que estão perdidos e os que estão salvos. Os salvos se entregaram, os perdidos ainda não. Mas enquanto está vivo, a chance de salvação. Está vivo, então tem uma chance. Morreu, salvo, graças a Deus, que vitória, que bênção é morrer salvo, que bênção. Eu estou aqui lembrando, eu estava conversando hoje mais cedo com o bispo Adilson, e ele disse assim: se eu tivesse morrido e não voltasse mais, eu não tinha sentido um pingo de dor, e eu já teria vencido a minha caminhada. Mas agora eu voltei, preciso continuar lutando todos os dias. Todos os dias. O dia que você relaxar nisso, você começa a cair. A pergunta é: você tem vencido a si mesmo? Ou você tem perdido a sua alma para a mentira, para a prostituição, para a pornografia, para o pecado? Você tem vencido? Você tem consciência que o céu é para vencedores, e vale a pena você enfrentar qualquer luta e vencer e ser salvo? Você tem essa consciência? O céu é para vencedores. O céu é para quem sabe o que quer e quem quer, porque no final de tudo você vai ficar com quem você quer. Se você quer Deus, então você demonstra isso. Se você não quer Deus, então as suas atitudes também estão demonstrando o que você não quer. E no final você vai ficar com quem você quer, porque quando você quer, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu conheço pessoas que foram mandadas embora de casa, expulsas. Eu conheço pessoas que apanharam dos pais. Eu conheço pessoas que foram ameaçadas de morte. Eu conheço pessoas que tiraram tudo dela, mas não tiraram a salvação. Pessoas que foram capazes de perder tudo, mas não perder a salvação delas. Perca qualquer coisa por amor a Jesus, mas não perca a vida eterna. Às vezes eu percebo que falta entendimento das pessoas em relação aos ímpios, aos incrédulos. Tem gente dentro da igreja que inveja a vida do incrédulo. Você tem noção do que é a vida do ímpio? Você tem entendimento do que é a vida do ímpio? Talvez olhando de longe você olha o carro, você olha a mansão, você olha a empresa, você olha o barco, você olha a aparência, você olha a rede social, você olha o sucesso, você olha a fama, você olha o brilho. Mas se você chegar um pouquinho mais perto e conhecer a palavra, começando por Isaías 48, 22, coloca para mim esse versículo, lê alto aí.
mas os ímpios não têm paz. Quem foi que disse? Diz o Senhor. E o Salmo 9? Coloca para mim, por favor, versículo 17. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha para mim, por favor. Eu não tenho inveja de ímpio nenhum. Primeiro que ele não tem paz, eu tenho. Jesus é o príncipe da paz, está dentro de mim. Segundo, os ímpios serão lançados no inferno. Por que eu vou ter inveja deles? Porque eles estão tendo sucesso só do lado de cá? Mas o lado de cá dura quanto tempo? Quanto tempo você vai viver aqui? Vamos lá, vamos pensar. Um dia desses estavam conversando 3 pessoas. Aí uma falou assim: meu pai morreu com 70 e minha mãe morreu com 70 e poucos anos. Pelos cálculos eu tenho mais tantos anos. Olha a conversa. Aí a outra falou: a minha morreu mais cedo, morreu com 50 e poucos anos. Meu pai morreu com 70 e poucos. Então, pelos meus cálculos, aí eu tenho tantos. Já deve estar calculando o seu, né? Não importa quantos anos seus pais viveram. Você pode viver mais, você pode viver menos, mas vai acabar. Aí teve uma dessas pessoas que disse assim: meu Deus, o meu pai morreu tão novo, minha mãe também, acho que só tem um pouco tempo. Entrou mais em desespero. Mas você já parou para pensar que o ser humano não se liga nisso? Ele vive desligado disso, como se aqui fosse mais do que o outro lado, como se aqui fosse mais importante do que a eternidade. E eles perdem o céu por aventuras, eles perdem o céu por um dinheiro, eles perdem o céu por coisas que quando você pesar na balança, você vê que é tanta falta de sabedoria. Tanta falta de sabedoria. Seja inteligente. O temor de Deus traz sabedoria. Seja sábio. Você tem uma alma. Você pode não ter tudo o que quer, não tem problema, mas Deus está te dando tudo o que você precisa. Calma. Em breve nós vamos estar na eternidade com Ele. Se alegre nisso, seja feliz por causa disso. Eu não sei se você tem a alegria que eu tenho de pregar o Evangelho. Eu amo pregar a palavra de Deus. Sabia que os anjos queriam estar pregando? Sabia que uma vez na casa de Cornélio, o anjo chegou numa visão para ele e falou: manda chamar Pedro, que está em Jope, para ele vir pregar. O anjo não podia pregar, mandou chamar Pedro. Quando os discípulos eram presos, os anjos eram enviados por Deus para soltar os discípulos para eles continuarem pregando, porque o Evangelho é pregado pelo homem, ser humano. Eu me sinto tão feliz em pregar o Evangelho, porque eu tenho um entendimento que você pode consertar a sua vida com Deus hoje. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida hoje. Você pode apagar o seu passado hoje. Você pode ter sua alma salva e não experimentar da ira de Deus, mas do amor e da misericórdia dele. Eu preparei um vídeo para vocês hoje, que fala exatamente sobre a ira de Deus, para que haja temor na sua vida. Temor. Quando você tiver temor, olha aqui para mim, ó, você vai respeitar mais a Deus.
Você pode namorar, você vai respeitar ele no seu namoro. Você pode estar sozinho, você sabe que ele está olhando para você. Até a sua maneira de assistir o culto muda quando você teme a Deus. Até a sua postura, a maneira que você senta, mostra o seu temor. Um pastor estava falando para mim hoje que quando ele era da torcida organizada de um time, se o time estivesse perdendo e um torcedor fosse embora, eles brigavam antes do jogo acabar, mesmo o time perdendo. Você tem que estar aqui para dar força ao time, mas às vezes o culto acaba, aliás, nem acabou o culto, e a pessoa já está ali, ó, doidinha para ir embora. Gente que fica assim, ó, está consagrada a água, Deus abençoe. A gente ri, mas Deus fica triste. Tem gente que poderia chegar cedo nos cultos, mas pode ver, tem gente que sempre chega atrasado. Não é uma vez não, não é porque de um trânsito não, é pela maneira que ela trata Deus de qualquer jeito. Se fosse uma audiência não fazia isso. Para assistir um time jogar, a pessoa chega mais cedo. Às vezes se a reunião demorar um pouquinho, a pessoa pode não falar, mas dentro dela, onde ninguém vê, dentro dela, poxa, hoje demorou, hoje está falando, hein? Mas às vezes fica numa série tantas horas, em um filme tantas horas, no cinema chega antes, não é assim? Vamos tratar Deus com temor, vamos respeitar esse Deus que nos deu o privilégio Ele nos deu, privilégio de conhecer a verdade. Eu sou grato a Deus porque eu aprendi tantas mentiras. Você sabe que eu sou da Bahia, nordestino somente baiano, é bem supersticioso. Eu aprendi tantas besteiras, eu aprendi tantas mentiras. Já falei para vocês que eu fazia questão de acordar com o pé direito. Eu já falei do pé de coelho. Eu já falei de coçar a mão. Eu já falei de fazer pedido quando a estrela caía. Eu já fiz tanta coisa até eu conhecer essa maravilhosa palavra. Hoje eu não como na mão de ninguém. Hoje eu conheço a verdade que liberta. Hoje eu conheço. E hoje eu tenho o prazer de pregar a salvação, o Evangelho, a palavra de Deus. A oportunidade que todo mundo tem que ter. Se vai aceitar ou não, são outros 500. Se você vai responder se entregando, são outros 500. É um problema seu. Gostaria eu e Deus também que você se entregasse de uma vez. Gostaria. Mas não depende de nós, depende de você. Você não imagina. É porque nós não conseguimos ver os demônios aqui agora, para ver o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. O diabo fica louco para você desprezar a salvação, para que na eternidade isso fique te atormentando. Você teve chances e mais chances e não aproveitou. Nós pedimos, quando uma pessoa estava manifestada com demônios, para os demônios gritarem como as pessoas estão no inferno. E você consegue ter uma noção do terror, do desespero, e o demônio gritando: me tire daqui, eu quero sair daqui, me dê uma chance. Mas hoje você tem, talvez não quer aproveitar. Às vezes você vê pessoas nesse mundo de caráter bacana, nem da igreja é. E tem gente que diz assim: poxa, fulano é tão legal, tão bacana, só falta Jesus. Conserta isso. Tem que falar assim: coitado de fulano, tem caráter, legal, bacana, mas falta o principal.
Porque se morrer, mesmo sendo bacana, vai para o inferno. Você tem certeza da sua salvação? Honestamente, você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você se considera uma pessoa vencedora? Você tem conseguido vencer as tentações, a sua carne? Você está entendendo que a porta está se fechando, mas ainda dá tempo de entrar? Você pode sair do caminho errado e vir para o caminho certo. Nesse momento, você pode livrar sua alma do inferno. Agora, Pai, eu oro em nome de Jesus por essa pessoa que é fiel a Ti. Não deixa as más notícias nos atemorizar. Não deixa ficarmos com medo de absolutamente nada. O Senhor é fiel, o Senhor guarda os que são do Senhor. Tu és o Deus poderoso. Nós guardamos a Tua palavra e a Tua palavra nos guarda. Blinda o Teu povo. Que o mês de agosto, aonde se espera dólar subir, desemprego, inflação, problemas por causa do, meu Pai, dessa tarifa, eu peço ao Senhor que o Senhor guarde o Teu povo, que o Senhor abençoe a semana, o mês do Teu povo, que vejamos coisas sobrenaturais, extraordinárias. Sim, meu Pai, que esse final de ano seja o tempo do Teu povo mais prosperar, em nome de Jesus. Dê essa vitória. Lembra dos que não tiveram nada para dar hoje, lembra deles, meu Pai. Abençoe multiplicando os que deram também. Agora, em o nome de Jesus, nós profetizamos agora que milagres aconteçam na vida de quem beber dessas águas. Que haja cura de câncer, que haja caroços sumindo, que haja cura de diabetes, de coluna, das vistas, que cegos enxerguem. Meu Pai, que essa água no organismo dessa pessoa mate a bactéria que está resistindo a antibióticos, que as peles com manchas, com câncer de pele, sejam curadas e se tornem pele de criança, que aonde não tem carne, crie carne, que o Senhor abençoe, meu Deus, o corpo de quem beber dessas águas, aonde elas tocarem, que chegue a vida. Nós pedimos que o Senhor coloque poder em cada água que é apresentada a Ti, em nome do Senhor Jesus. Agora, meu Pai, nós Te agradecemos por essa noite, por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que ela seja guardada no nosso coração. Não queremos a Tua ira, mas a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Nos conserva na fé, meu Pai, em nome de Jesus, e que a Tua bondade possa nos acompanhar. Tome todos nas Tuas mãos, que cada um chegue em casa em segurança e em paz. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e proteja-nos, meu Pai. Tudo está em Tuas mãos, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe. Desculpe de alguma coisa. Vamos com Deus. Ibhebeze ulaka ayibiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathela intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi yakashula ngidliza impongo uhlelo kwabakwazi ukuthulisa ukuthuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfuthela ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko isimpa phezimulile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawukholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokukusha
yakashula ngidliza inkoko. Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuphuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka. Ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni. Ukushiya ubumnyama ngemuva yimpi yangoba. Isimpaphe ezimolile bonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade. Kwakukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela. Angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke. Imimoya yashintsha ihleba phakathi kwesihlahla. Isithembiso senkululeko beneyopholile. Yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku. Ngiyifinise khuphukayo enokokhanya yokusha. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni. Ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba. Yakashula ngidliza inkoko. Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuphuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka. Ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Yakashula ngidliza inkoko. Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuphuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka. Ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni. Bolakhanga manga bepepezelulaka bayitesa ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekhuphula ishiso kubi. Yakashula ngidliza inkoko. Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuphuthuma kwezibhazi zami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka. Ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko. Inyoni endizayo ngindizelela ngeni. Ukushiya ubumnyama ngemuva yimpi